No dia 24 de dezembro, o Bolsonaro fez uma live, né? E nos últimos 15 minutos ele chamou o artista, o Romero Brito. E o Romero Brito foi lá para participar dessa live e é uma coisa muito triste, né? Todo esse movimento de fetichismo da arte, romantização, ao mesmo tempo existe um viés racional neoliberal durante aquela conversa que na verdade é um monólogo do Bolsonaro, né? Ele não deixa nem o Romero Brito falar. E queria comentar sobre isso rapidamente. Primeiro que começa assim, curioso que tá todo mundo sem máscara, né? Todo mundo. E o Bolsonaro se insiste em apertar a mão do Romero Brito e tal. E antes dele falar alguma coisa, eu já pergunto se ele é palmeirense, porque ele tá com uma roupa verde, né? Então esse tipo de conversa assim muito desprovida assim de interesses, né? É muito triste ver. Claro que a gente não vai esperar nada do Bolsonaro, né? Mas mínimo de respeito, até pela figura do Romero Brito e tudo mais. Não que o Romero Brito seja essa pessoa, né, que de tanto admira, mas de certa maneira essa coisa da lei do mais forte que ele imprime naquela conversa, de interromper toda hora e de a forma também de infantilizar, acho que reflete um pouco o que significa a arte e os artistas para uma boa parte dos bolsonaristas, das pessoas que apoiam o presidente, que vão nessa onda, né? Então, queria comentar um pouquinho essas falas que ele fez. É, ele começa assim perguntando, né, se o Romero é palmeirense, porque ele tá vestido de verde. E aí já interrompe para falar alguma coisa, os informes que ele estava fazendo, parece que o Romero entrou antes do que devia entrar. E aí ele diz o seguinte, ó, ganhei um quadro de você e estou muito feliz, porque você realmente é uma pessoa renomada. O quadro deve estar aqui em algum lugar, tá? Deve estar lá em cima. Então, eu acho que essas falas assim são uma junção desse despotismo do Bolsonaro que se alia diretamente ao mercado, né? Então ele diz que tem uma tela e está muito feliz porque o Romero Brito é renomado. Então, mas ao mesmo tempo desdenha, né? Ah, deve estar em algum lugar aqui essa tela, eu não sei, ó, mas depois eu vou te mostrar, hein? Não tá. Então essa ideia de geração de lucro, né? Da arte como geração de lucro, de que a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para movimentar a economia, esse tipo de coisa, né? Tem muito a ver com esse tipo de fala, né? Criar condições através da arte para a acumulação do capital. E ele diz, reafirmando o seguinte, pergunta assim, qual o quadro seu em que você conseguiu o maior lance de mercado aí? E o Romero diz assim, foi US$ 1 milhão. E o Bolsonaro, sorrindo, diz, então isso é mais de 5 milhões de reais. E é curioso que agora, no governo Bolsonaro, é que o real foi R$ 5, né? Então, é muito esquisito, né? Essa lógica de sempre valorizar, né, o artista que ganha muito dinheiro, esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo infantilizar, porque ele continua falando o seguinte, ó, o seu quadro vem muito de inspiração também, né? Vem na tua cabeça e você joga na tela. E o Romero só consegue falar assim, jogo na tela. Não consegue nem continuar, então é muito ruim ver esse tipo de conversa, porque o Bolsonaro interrompe toda hora e o Romero, você sente que ele precisa responder as coisas rápido. Mas o Bolsonaro, quando interrompe, depois entra naquela calmaria, aquelas digressões, aquelas coisas malucas que ele fala, né?
começa a falar de outros países e o respeito que ele tem pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país maravilhoso, e, claro, ignorando toda essa opressão mundial que os Estados Unidos faz com os países menos poderosos, né? E aí começa a falar de Venezuela, que as pessoas estão comendo cachorro na Venezuela, que a Venezuela não tem mais cachorro, e nada a respeito de curiosidades sobre o Romero Brito, né? Mas o Romero Brito tem uma deferência em relação ao Bolsonaro, né? Mesmo assim ele ri, ele tenta agradar, né? Como sempre, esse positivismo assim excessivo do Romero Brito, que precisa de um consumidor acrítico, né? Consumidor que não tem críticas. Eu acho que traduz bem o trabalho do Romero Brito também, muitas vezes, né? Ele quer agradar o interlocutor, né? Ele quer agradar, ele não quer obstáculos, né? Ele não quer críticas, né? E aí ele diz o seguinte, você me lembrou um grande empresário brasileiro, Luciano Hang. O que tem a ver o Luciano Hang com a história, né? Só porque o Romero Brito está vestido de verde. Mas aí ele tem que exaltar essa coisa neoliberal, sempre o mercado. Então, acho que tem muito a ver com essa tradução do que as pessoas pensam muitas vezes do circuito da arte, né? Que a gente tem que ganhar muito dinheiro, ou que quanto custa um quadro, o que importa é quanto vende. E claro que todo mundo precisa sobreviver, né? Mas não precisa fetichizar isso. Eu acho que é ruim para todo mundo, né? Mesmo que para quem vende com preços altos, né? E aí e, e, e aí o Romero Brito vai falar, inclusive, que ele gosta muito do verde e do amarelo. Ele não consegue nem acabar a frase e o Bolsonaro já fala que ele foi andar por Joinville e viu umas bandeiras do Brasil nas casas e achou isso maravilhoso. Então, sempre relembrando, voltando para o seu próprio discurso, né? Esse discurso que tem sempre um inimigo, tem sempre a Globo, vai falar da Globo, é Globo lixo, fala contra o Dória. E o Romero Brito é só uma peça ali, né? Como acho foi a Regina Duarte, como é o Mário Frias. A cultura vira uma peça a mais no xadrez do Bolsonaro, né? Então, ele continua falando entre outros assuntos, né? Aquela confusão. E eu acho que o mais engraçado é que ele depois fala para as pessoas estudarem, o Bolsonaro. Fala o seguinte, pede para as pessoas estudarem, para saber como é que é a situação da Venezuela, por que o argentino não tem vindo de férias para o Brasil. Então, eu não sei se sabe que é pandemia, né? Aí fala de novo, claro que sabe, ele fala de novo que tomar vacina não é obrigatório, né? E, bom, é todo um discurso que é para você achar que entende das coisas com uma frase, né? É um discurso muito simplista que é para mercantilizar a vida, né? Tudo se resume a dinheiro. Ele diz o seguinte, até, Romero, você pode pintar meus quadros, já que você ganhou R$ 1.000.000 por cada quadro, e eu vendo aqui para você. Então, uma brincadeira sem graça, né? Como se o Bolsonaro precisa de mais dinheiro. Por que ele quer esse tipo de coisa, né? Então, na verdade, a gente fala de o que é pobre é a imaginação, né? Uma imaginação empobrecida, né? Que é esse tipo de discurso que a gente ouve, né? E então, mercantilizar a vida e também não problematizar nada, né? A arte não tem problemas, a arte é uma coisa para você se satisfazer, bonitinha e tudo mais, né? E no fundo eu acho que ele trata de uma infantilização. Infantilização como se o Romero Brito fosse criança, ele não consegue falar, é um discurso paternalista a respeito da cultura
E esse é só uma gota, né, desse oceano de coisas toscas, más e extremamente cruéis, né, do governo Bolsonaro. E infelizmente o Romero Brito parece que, né, se alinha, ou pelo menos simpatiza, né, ou pelo menos não quer problemas com esse tipo de narrativa, né? Então, como alguns jornalistas dizem, né, quando vão fazer matéria de cultura, né, a matéria de cultura é uma matéria fria, né, porque não gera, né, grandes, grandes quenturas. Mas eu acho que no fundo que muita gente quer dizer é que a gente não liga a mínima para a arte, para a cultura, que isso pode ser deixado de lado, que a gente não precisa reportar muitas coisas, né? E infelizmente acho que isso fica evidente nesses últimos 15 minutos da live de Natal do presidente do Brasil, né? Então era só mostrar um pouco dessa manipulação da arte que veio recentemente através dessa conversa, né, que é na verdade um monólogo do Bolsonaro com o artista Romero Brito.